Boa noite a todos presentes, mais uma live do Corecon São Paulo. Hoje vamos falar de indicadores econômico-financeiros com o nosso conselheiro Guilherme Dietz, que já está aqui para nos atender, para aumentar o repertório de todos que já trabalham ou pretendem atuar nessa área ou com esses subsídios. Então, nós temos dois moderadores aqui hoje também, a conselheira Fernanda Della Rosa, vai fazer a abertura agora da palestra, e também o conselheiro Carlos Eduardo Júnior, que vai fazer o fechamento junto com o palestrante Guilherme. Então, eu desejo a todos um excelente evento, uma ótima noite, e gostaria de lembrá-los também que esse vídeo, embora nós estejamos fazendo esse evento pela plataforma Zoom, o vídeo ficará disponível na íntegra, posteriormente, já na semana que vem, na TV Economista, o canal oficial do Corecon no YouTube. Uma boa noite a todos, a vocês que estão aqui fazendo parte dessa live, e também aos que vão assistir depois. Eu sou Fernanda Della Rosa, para quem não me conhece, e sou conselheira, economista e conselheira do Corecon São Paulo. A gente faz parte de uma comissão, que é o Fórum Economia em Debate, cujo coordenador, né, é o conselheiro Haroldo, que hoje não pôde estar conosco, mas depois ele vai acompanhar todo esse trabalho junto com o presidente. Eu queria dizer a vocês que a gente procura trazer os temas que são de impacto, são importantes para o economista. E, então, tivemos a alegria aí de ter hoje, na nossa presença, o Guilherme Dietz, que eu, particularmente, tive a felicidade de trabalhar com ele. Como eu venho da FEComércio, onde eu fui gerente lá da assessoria econômica por alguns anos, um belo dia, o Guilherme entrou para o nosso grupo, né, de economistas da FEComércio São Paulo, e foi sempre um prazer, Guilherme, trabalhar com você, acompanhar a sua carreira, né, ver que você cresceu, foi evoluindo, e hoje estamos aqui para te ouvir, né, numa especialidade que ele desenvolveu e que ele passa para a gente com uma riqueza de detalhes. Eu já tive a oportunidade de ouvir ele ministrando lives, e é muito interessante. Então, aconselho que todo economista veja essa live, porque tem muitas dicas, e aí ele vai poder falar melhor. O economista Guilherme, ele é formado pela Universidade de Vila Velha, do Espírito Santo, tem especialização em pesquisa de mercado pela FIP, assessor econômico da FEComércio São Paulo, e assessor econômico também da FEComércio Bahia. Ele é conselheiro suplente no Corecon e instrutor da Econdata, Indicadores Econômicos. Agora, a palavra é toda sua, Guilherme. Obrigado, Fernanda. Bela apresentação aqui, uma boa noite a todos. De fato, né, foi lá em 2008, quando eu entrei na FEComércio, e, se eu não me engano, nessa época, você estava de férias, eu fui te conhecer alguns dias depois, né, e tive uma honra, né, de estar perto ali do seu trabalho ao longo de bons anos, vendo suas apresentações, acompanhava seu trabalho, suas apresentações. Então, muito do que eu tenho hoje também foi parcela, né, do seu trabalho ao longo daquele período, da liberdade que vocês nos deu naquele momento, porque quem trabalhou na FEComércio sabe que a liberdade é histórica, né, passa de pessoas para pessoas, e você trouxe a liberdade com você e passou para a gente que está lá até hoje essa liberdade de criação, liberdade de estudo, de análise e etc. Por isso, a gente traz essa bagagem da FEComércio, que é tão importante para a nossa vida, e agradeço muito, novamente, aquele momento especial, e sempre que você tem esse carinho por mim, aí ao longo desse tempo todo, e agora no Corecon. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço suas palavras. E dou uma boa noite aqui a todo mundo que está nos assistindo, ao conselheiro Vicente, todos que estão aqui nos assistindo, e também a você que está nos assistindo posteriormente aí pela plataforma YouTube, nosso vídeo gravado. Combinado? Qual que é a minha intenção hoje aqui? Para falar sobre indicadores econômicos, né? Muita gente já trabalha com indicadores econômicos, só que eu quero ampliar um pouquinho mais a visão da importância, né, de se destacar um pouquinho mais, se dedicar um tempo a mais indicadores econômicos. Para você que já atua no mercado de trabalho e para você que está estudando, está na academia ainda. E por que é importante?
Porque é o nosso dia a dia. É a prática que a gente vive no dia a dia, que você aprende o conceito, né, na faculdade, só que você precisa ali ter as informações no dia a dia para fazer uma boa análise, para fazer um bom estudo. Então, não adianta nada você ter somente os conceitos sem ter a informação na palma da sua mão. Então, é isso que eu tento trazer aí ao longo do último ano, me empenhando mais nessa área de ensinamento dos dados econômicos, para que as pessoas consigam aprimorar o seu conhecimento nos principais indicadores econômicos do Brasil. Eu fiz uma rápida apresentação aqui, espero não tomar muito tempo dos senhores. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, só para ter ideia, a apresentação, correto? Está no modo da apresentação, imagino que esteja correto aí para vocês. Então, tudo certinho. Hoje eu vou falar sobre indicadores econômicos. Como a Fernanda bem me apresentou, então eu vou passar aqui rapidamente. Eu sou economista, assessor econômico da FEComércio São Paulo, consultor econômico da FEComércio Bahia, conselheiro suplente do Corecon São Paulo, instrutor em indicadores econômicos e tenho experiência de mais de uma década em análise de indicadores econômicos setoriais e de comportamento do consumidor, tanto que a Fernanda também fez teve uma história muito grande, né, em indicadores de comportamento de endividamento, inadimplência, confiança. Então, ela tem uma bagagem também nesses indicadores que eu trabalho até hoje. E com indicadores na minha mão, eu consigo também criar novos indicadores. Então, isso é muito importante, eu vou falar na sequência. E aqui, na direita, algumas passagens pela imprensa que eu tive. Quem quiser depois é só clicar aí, botar o celular no QR Code, que vai acessar a minha página no Instagram, que está disponível para vocês, com muito conteúdo e também para a gente bater um papo lá, que a conversa lá é direta, qualquer dúvida sobre indicadores econômicos. Combinado? Qual que é a minha estrutura hoje? Primeiro, falar sobre a importância de ter o domínio dos principais indicadores econômicos do país para se destacar como economista. Depois, principais fontes de informações econômicas, pesquisas e indicadores essenciais para acompanhar no dia a dia da profissão, cruzamento de informações, saída da zona de conforto, vou explicar o porquê que eu estou colocando aqui saída da zona de conforto, um exemplo de análise e orientações finais. Vamos para o primeiro tópico, o domínio dos dados. A importância de dominar e acompanhar os principais indicadores da economia. Dominar significa conhecer metodologia, saber acessar as informações no detalhe e analisar eficientemente esses dados, eficiência com os dados, né? Por quê? Porque muita gente, né, conhece os indicadores, mas de forma en passant, de forma talvez abrangente demais. Então, por exemplo, tem algumas informações de comércio varejista, do IBGE, destacado como comércio varejista ampliado, restrito, né, volume de vendas, receita nominal. Outra coisa, quais empresas são pesquisadas pela pesquisa, de que forma é ponderada, tal como o IPCA, né, que é o nosso índice de inflação. As pessoas precisam entender como que é feita a estrutura do IPCA, de que forma é a ponderação, como que o pesquisador vai a campo pesquisar os preços, né? Como é que ele pode interpretar as informações ali do IPCA de forma regional ou setorial de cada item de consumo, né? Por que o item alimentação, o grupo alimentação e bebidas pesa 22%, tal como o transporte? Por que eles chegaram a esse peso? Então, são várias informações que você precisa entender a metodologia, saber onde está a informação e fazer a análise correta, né? Porque se você completa esses 3 pontos, ele vai enriquecer a análise setorial ou conjuntural, saindo da mesmice, né? Análise crítica, mas ampliação da observação para outros dados. E no diferencial profissional no mercado de trabalho. Tudo isso te dá autoridade e credibilidade. Então, vou utilizar o meu exemplo hoje, né? Eu tenho muitos dados econômicos na palma da minha mão. Eu não necessariamente eu sei o dado específico. Por exemplo, quanto foi o desempenho da indústria no último mês? Eu não sei. Eu não me recordo aqui na cabeça. Porém, eu sei do IPCA, 1,06. No entanto,
Eu sei onde achar a informação da indústria. Eu sei achar informação de produção, né? O Haroldo, infelizmente, não está aqui hoje, mas vai acompanhar posteriormente. Os dados da indústria, por exemplo, de produção de papelão ondulado, ou de produção da indústria intermediária ali de alimentos e bebidas, de fumo, de móveis. Eu sei onde achar informação para poder prover a melhor análise possível, né? Saindo da mesmice, porque todo mundo vai fazer análise elevador. Subiu tanto, desceu tanto, o índice geral acumulado no ano está tantos por cento, em 12 meses está X%, cresceu por causa disso, por causa daquilo, bababá. Mas você pode encontrar informações no detalhe que pode agregar cada vez mais a sua análise. Subiu tanto, mas por conta do peso de tal grupo. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. No comércio, que eu lido bastante com o comércio, às vezes eu vejo na imprensa que o setor lá de papelaria, revistas, jornais, etc., subiu 40%, como se isso fosse importante para o comércio. E não é tão relevante. Não que seja não importante, irrelevante, mas tem uma relevância muito menor do que se imagina. Então, o efeito é muito maior de um crescimento de 5% nos supermercados do que 45%, 50% em lojas de papelarias, revistas e etc. Então, essas noções que vocês precisam ter aí da metodologia, né, das informações, que é importante para você construir uma análise mais adequada. E quais são essas principais fontes, né, de pesquisa de dados econômicos no Brasil? Eu dividi aqui em dois grupos. Primeiro, os dados públicos, né, pelo governo ou entidades públicas aí, instituições públicas. Primeiro, eu sempre destaco o trabalho do IBGE e quero fazer aqui um agradecimento, né, a todos do IBGE, porque é um instituto gigantesco, com profissionais em todo o Brasil que fazem um trabalho aí hercúleo com orçamento mínimo, né? Então, é um trabalho que provém informações extremamente relevantes para a nossa sociedade, não tão valorizados quanto deveriam, né? E consegue entregar um trabalho excelente diante do orçamento que é imposto a eles. Logo na sequência, o Banco Central, temos o IPEA, que tem dados sociais extremamente relevantes, agências reguladoras, muita gente passa desapercebido nisso, agências reguladoras, a ANAC, a ANTAC, a ANTT, a Anatel e, entre outras, a ANEEL também tem muita informação sobre o setor de energia elétrica e assim por diante. Ministérios, né, como o Ministério da Economia, nós temos o CAGED, Ministério da Cidadania, temos dados sobre o Auxílio Brasil, né, e outros benefícios sociais. CONAB, sobre o estoque, projeções, né, de safras, etc. CONAB também é outro aí que vem sofrendo, quer dizer, no Brasil todo, a questão de estoques agrícolas, mas aí é para outra conversa. Depois, setor privado, eu coloco sempre em destaque aqui a FEComércio, a empresa a qual eu trabalho, né, que eu presto consultoria. FEComércio tem muita informação bacana, não somente sobre comércio, mas sobre serviços, sobre turismo, comércio eletrônico e muito mais. A FGV, que é sempre conhecida, Anfávia, produção de veículos, a Associação Comercial de Comércio também, Confederação Nacional do Comércio, com dados de endividamento e inadimplência em todo o país, e alguns dados também sobre eventos festivos, venda no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, pais, enfim, datas comemorativas. A Abitrigo, né, que é uma associação importante aí, agora que a gente está vendo a redução do imposto do trigo, tem muita informação de qualidade lá para saber aonde estão as importações, por exemplo, de trigo no Brasil, a produção, a demanda mundial, a demanda brasileira e assim por diante. Então, tem muita informação aqui. Basicamente, as pessoas conhecem IBGE, Banco Central e IPEA, e ali alguma coisa de ministérios. Se você tiver não domínio, mas o conhecimento das demais, isso vai ajudar muito o trabalho de vocês. Muito. Muito. Não necessariamente para ter o dado específico, mas para agregar, né? Talvez você não conheça a metodologia, mas a análise que as entidades podem fazer vai contribuir também com o seu estudo e análise, né?
E aqui são os indicadores setoriais e temáticos que a gente precisa abordar. Emprego, nós temos o dado do CAGED e a PNAD. CAGED, Ministério da Economia. PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Índices de preço, IPCA, IPCA 15, INPC, IPP, que são do IBGE. Da FGV, IGPM, tem outros índices, mas eu destaco aqui o IGPM. No comércio, tem a PMC-PAC do IBGE e a PCCV da FEComércio São Paulo. Indústria, produção industrial mensal, a produção física, e PIA, pesquisa industrial anual do IBGE. E aí temos veículos, como a Anfávia, produção de veículos mensais, dado muito bacana da Anfávia. Tem produção, licenciamento, exportação, tanto veículos leves quanto tratores, etc. Então, você consegue ter uma dimensão muito grande do mercado automotivo no Brasil com dados da Anfávia. Serviços, PMS, PAS, Pesquisa Mensal de Serviços, Pesquisa Anual de Serviços do IBGE, e a TUR, que é o Índice de Atividade do Turismo do IBGE. Temos informações na ANAC sobre aviação, número de passageiros transportados, né, o percentual, né, de passageiros transportados pela a capacidade ofertada pelas companhias, que é o rendimento, né, o aproveitamento dos assentos, ANTAC, cargas, né, aquaviários. Isso é muito, muito bacana. Eles têm um painel, quem não conhece, coloca depois lá, não sei se é antac.gov.br, tem um painel muito interativo sobre transporte marítimo de cargas. Isso é muito bacana para vocês acompanharem também. ANTT, transporte, saber o número de empresas, número de pessoas transportadas e etc. Vamos aqui para a direita. Agro, LSPA, levantamento sistemático da produção agrícola. O Elcio, que está aqui, acompanhou uma live que eu fiz ontem sobre esse assunto, muito bacana. Abates de bovinos, suínos e aves, produção de ovos e galinhas, estoques agrícolas, informações do IBGE, e a Conab tem muita informação. Quem não conhece dados da Conab, é importante que tenha também no seu destaque lá na sua página, no Google Chrome, qualquer que seja o seu navegador, Conab. Saiu agora informações sobre o café, sobre a questão prejudicial aí do clima para o café para este ano, uma redução da safra. Então, isso é muito importante acompanhar. Estado de São Paulo, Minas Gerais são grandes produtores de café no Brasil e podem sofrer nesse momento. E se você faz a ligação, você faz a ligação direto com o IPCA, aumento de preço para o consumidor do café. Então, são correlações que a gente vai ver depois. Financeiro, poupança, crédito, juros, informações do Banco Central. O Banco Central tem um vasto banco de dados lá, interessante também para analisar. Deixa eu ver se tiver alguma pergunta, pessoal, pode ir já mandando aqui, que eu respondo imediatamente. Combinado? E consumidor, temos a PEIC, que é a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, ICC, Índice de Confiança do Consumidor, que é da CNC e FEComércio, né? Tem dois indicadores semelhantes, e o ICC, que é o famoso da FGV. Guilherme, você me mostrou muitos indicadores aqui. Quais você destacaria aqui como essenciais? Né? Eu preciso entender quais indicadores aí para o meu dia a dia. Quais indicadores eu preciso ter o domínio? Deixa eu puxar aqui. Vale entender e acompanhar. Emprego, tanto o CAGED quanto a PNAD e o IPCA. Eu coloquei aqui, entre aspas, né, o pulso da economia. Por quê? Porque a geração de emprego e número de pessoas desocupadas, como o IBGE diz, a taxa de desocupação, ela mostra exatamente como está o andamento da economia, né? E junto com o IPCA, você tem essa relação, né, de poder de consumo, de investimento, cenário econômico. Por exemplo, neste momento, qual que é o cenário que eu estou observando? Está melhorando bastante o quadro de emprego. Porém, a renda média ainda está muito baixa. Esse crescimento do emprego não tem tido uma recomposição no nível do IPCA, do avanço da inflação. Então, por mais que tenha melhorado, o mercado de trabalho não conseguiu recompor a renda e, portanto, a renda das famílias continua limitada. E isso tem impacto direto no consumo das famílias, tem impacto direto no consumo em serviços, investimentos e etc. Né?
Então, é importante vocês acompanharem esses dois indicadores, quer dizer, três aqui, né? Emprego, CAGED e PNAD, e IPCA. O CAGED é interessante porque ele tem um dado nível municipal. Como o Elcio aí de Araçatuba, pode saber informações de Araçatuba, dados de comércio, serviços, da indústria, do agro, e saber por detalhe, e no detalhamento, comércio varejista, de veículos, atacadista, no varejo, varejo de supermercados, de vestuário, né, farmácias, e assim por diante. O IPCA, que é o nosso pulso. Se há uma demanda maior, os preços tendem a subir. Se há problema da oferta, como está acontecendo nesse momento, os preços também tendem a subir. Agora, o contrário, você tem uma redução de demanda e aumento da oferta, os preços tendem a cair. Então, essa relação aí, o termômetro da economia, é muito relevante para que vocês consigam acompanhar a economia. O resto, vocês podem acompanhar, mas não necessariamente ter esse conhecimento completo aí de metodologia, como que é feito, do acesso à informação e da análise. Vou passando aqui. E qual que é a importância do cruzamento da informação? Economistas ficam muito na sua zona de conforto. Eu coloquei zona de conforto lá no início e agora vou explicar. Com buscas setoriais específicas. Por exemplo, a analista de comércio que eu fico vendo de bancos, ficam só colocando dados da PMC, pesquisa mensal do comércio, e algum dado, por exemplo, de vendas no cartão de crédito. Só que a economia é muito mais interligada do que somente um dado do comércio. Você tem dado de inflação, de emprego, de crédito, de juros, né? Do agro. Importante ampliar o conhecimento, não necessariamente o domínio das demais pesquisas. O que isso significa? Eu domino a PMC do comércio e o IPCA. Então, eu não sei lá do agronegócio. Eu também não preciso entender exatamente o que está por trás, mas só de ter as informações vai te ajudar a fazer o cruzamento. Eu coloquei um exemplo aqui. Produção de leite e inflação de leite de derivados. Na primeira tabela, nós estamos vendo aqui no meio, mais ou menos no meio para a direita, uma queda de 10,5%. Isso significa que a produção de leite no primeiro trimestre desse ano foi negativa em 10,5% no Brasil. Olhem o resultado do IPCA. O índice geral da inflação subiu no ano, de janeiro até abril, 4,30%. E leites e derivados, uma alta de 12%, ou seja, 3 vezes mais do que a inflação média geral. Então, olha a riqueza da análise. Ao invés de você falar somente que está caro a produção lá no campo, etc. e tal, pode falar, segundo a pesquisa de produção de leite do IBGE, houve uma redução significativa de 10,5% na produção de leite no Brasil, e isso desencadeou na menor oferta, por consequência, maior preços. Isso foi muito parecido com o da soja, né? A queda na safra da soja, sobretudo lá no sul do país, e você olha o óleo de soja no IPCA com aumento significativo, né, ao longo desse ano. Novamente, vou citar o Haroldo aqui, porque eu escolhi isso meio por causa dele. Produção industrial e vendas de eletrodomésticos. Produção industrial de eletrodomésticos versus vendas de eletrodomésticos. Houve uma redução de 26% na produção ao longo deste ano, na indústria, ao mesmo tempo que no comércio houve uma queda de 9%. Então, são indústrias similares, né? São produtos similares da indústria e do comércio, que elas fazem a interligação na análise. Por isso, é importante fazer o cruzamento da informação, não somente do IBGE, eu peguei aqui somente do IBGE, mas de outras informações específicas. Por exemplo, eu analiso muito o turismo. Inclusive, eu criei um indicador de turismo na FEComércio São Paulo, o índice de faturamento de turismo no Brasil. E nas análises que eu faço, houve um crescimento muito grande, por exemplo, do transporte aéreo, em torno de 50% a 60% em relação ao ano passado. E aí eu utilizo dados da ANAC para saber a demanda de passageiros em relação tanto a 2021 quanto ao pré-pandemia. Então, eu estou utilizando dados da ANAC
e dados aí do IBGE para fazer a minha pesquisa. Então, eu faço vários cruzamentos de informação para ficar fora da mesmice. Como eu falo, né? Eu falei, inclusive, na live ontem. Sai o Boletim Focus do IBGE, do Banco Central. Todo mundo vai lá e coloca na rede social. O Boletim Focus projetou um aumento da inflação X%. A maioria dos economistas coloca somente o geral, tanto no comércio como na indústria. Falta a gente agregar um pouquinho mais de análise nesses dados, né? Ao expor as informações, a gente precisa agregar mais dados para enriquecer, não somente enriquecer, mas na hora que ele fala assim, olha que legal, o Vicente colocou aqui uma informação que eu não estava vendo em outros perfis, né? Ou seja no WhatsApp, seja no Instagram, no Facebook ou na análise. Então, é importante que vocês façam essa diferenciação de mercado aí para agregar mais informações. E aqui eu trago um exemplo de uma análise conjuntural que eu faço para o boletim econômico do Panrotas, que é um site importante, um portal importante de turismo no Brasil, né? Esse boletim vai ser divulgado no final do mês. Eu utilizei informações do Banco Central, do IPCA, da PEIC, da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da PMC, Pesquisa Mensal do Comércio, da PIM, Pesquisa Industrial Mensal, da PMS, Pesquisa Mensal de Serviços, dados da FEComércio, esse meu dado que eu criei aqui do setor de turismo, LSPA, sobre safra agrícola, né, do IBGE, dados do CAGED e o ICC, Confiança do Consumidor. Ficou uma análise extremamente rica de informação. Porque eu falei o seguinte, né, tá tendo aí um avanço da inflação, né, o IPCA, os bancos centrais de todo mundo têm subido a taxa de juros para conter a inflação. O problema é que está tendo muito risco na economia. Então, o aumento de juros não tem surtido efeito nem na inflação, nem no câmbio. Tanto que o nosso câmbio está aí em torno de R$5, né? E isso tem um efeito dificultador aí para o Banco Central no controle da inflação. E qual que é o outro problema? A PEIC, o endividamento e a inadimplência estão nos níveis mais elevados da história. Você tem inflação elevada, juros elevados, endividamento elevado. O que acontece com as vendas do varejo? Um crescimento muito fraco, 1,1% ao longo deste ano. Já a indústria conseguiu uma melhora, 4,5%. Só que são dados ali, eu não tenho tempo também para analisar isso, mas se a gente olha setorialmente, uns cresceram mais, outros cresceram menos, ou caíram. Então, há uma assimetria nesse momento de resultados. Por isso é importante também fazer uma análise mais detalhada. Então, e serviços têm uma base fraca de comparação gigantesca. Vamos pegar o turismo, ficou praticamente fechado em 2020 e 2021. Então, quando você compara, está tendo um 45% de aumento em relação ao ano passado, mais 15% abaixo do pré-pandemia. Então, são setores que estão se recuperando com uma base fraca de comparação, mas ainda estão abaixo do pré-pandemia. E no agronegócio, por conta das commodities, também, quer dizer, a nossa safra agrícola vai ser recorde esse ano novamente, de grãos, e com os preços lá em cima, isso tende a favorecer muito a renda agrícola, né, regional, né, de regiões que dependem aí do agronegócio. Vão gerar um recurso acima do esperado, né? Vão gerar emprego, renda, vai movimentar comércio, serviço. Só que é importante ressaltar que os custos também aumentaram. Por mais que aumente o ganho, os custos também aumentaram. Então, isso vai ser um dificultador para os empresários. E o emprego, como eu coloco aqui, o emprego teve uma melhora, porém ainda num ritmo insuficiente para recompor a renda do IPCA, né? E o ICC, que é o Índice de Confiança do Consumidor, mostra uma melhora exatamente na questão do trabalho, mas na hora que você olha os itens ali de consumo, não estão melhorando tanto, porque eu estou melhorando o meu trabalho, mas não estou conseguindo, nessa melhora do meu trabalho, aumentar o meu consumo, porque eu tenho renda, eu tenho dívida para pagar, né? Então, tá esse movimento. Então, são várias informações que eu fiz nessa análise aqui, com várias informações disponíveis e gratuitas para enriquecer um texto, uma análise e para poder ser um diferencial para as pessoas olharem o dado e entenderem todo um contexto econômico.
E aqui, para não me alongar mais, né, como sugestão e orientação, né, qual que é a minha sugestão nesse momento? Para quem quer se aprofundar um pouco mais em dados econômicos, para quem quer ter dados econômicos na palma da sua mão, né, comece pelo SIDRA, do IBGE. O SIDRA, que é o Sistema IBGE de Recuperação Automática. Lá tem as principais pesquisas de emprego, de inflação, renda, né? Inflação, impacto na renda das famílias, comércio, serviço, indústria, turismo, enfim, construção civil, agropecuária e muito mais. Então, é muito intuitivo. Quem quiser saber mais, só entrar no meu perfil, depois no Instagram, acompanhar lá que eu trago algumas dicas. Então, começa pelo IBGE, que eu acho que vale muito a pena para você que é estudante, está nos acompanhando agora, para você ir tateando aos poucos. Não queira ter um conhecimento imediato das informações. Eu falo por experiência própria. Eu só consegui ter o domínio do SIDA e das informações ao longo de muitos anos, porque cada tempo eu fui pesquisando uma metodologia diferente. Eu não fui pegando tudo de uma vez. Eu fui pegando na curiosidade, né? Sempre na observação. Vi uma demanda da imprensa falando, olha, Guilherme, qual que é o dado sobre a construção civil? Eu fui pesquisando o dado da construção civil. Só que eu fui perguntando, me perguntando, de que forma esse dado aqui? Esse dado é real ou nominal? Já é corrigido pela inflação ou não? Quais regiões são pesquisadas? De que forma o IBGE faz essa análise? Porque à medida que eu vá falar essa informação em algum lugar, seja numa apresentação, numa live aqui, numa aula, qualquer que seja, pode chegar alguém e perguntar, mas Guilherme, esse dado aí é nominal ou real? De onde são essas informações? Quais empresas são pesquisadas? Né? Então, você tem que... o que orienta é o seguinte, você tem informação, você vai ser autoridade, vai te dar credibilidade. Porque se você ficar gaguejando, olha, então, eu não sei, já te tira toda a credibilidade na informação. Então, é importante que você tenha o domínio, né? E comece pelo IBGE. Ferramenta intuitiva e com dados muito relevantes. Leia aos poucos as metodologias, né? Lá tem as metodologias, vai pesquisando, tateando o site que você encontra. É uma leitura muito fácil, tá? E busque de forma aleatória os dados, se perdendo na ferramenta. Guilherme, onde você aprendeu as informações? No erro. Eu fui pesquisando ali, entrando, errando o acesso. De repente, eu entrei numa pesquisa que eu não queria e achei alguma informação relevante. Pô, olha que legal isso aqui que eu achei. Então, vai tateando e se perdendo no site do SIDRA, que vai trazer muita informação. Aí depois você vai se perguntando, esse dado é real, nominal? O que significa volume de vendas, receita nominal, volume de serviços? O IPCA, por que a ponderação do IPCA é essa? Por quais estados são pesquisados preços? São estados ou cidades? Ou regiões metropolitanas? Qual o dado, por exemplo, do Elcio que eu tenho para Araçatuba? Né? Eu consigo agora, de antemão, dizer algumas informações sobre Araçatuba. Se ele quiser saber o PIB de Araçatuba, eu tenho isso muito fácil. A participação de serviço. Mas o comércio de Araçatuba eu tenho? Não tenho. Então, vai te dar uma visão de, se não tiver informação, você vai orientar aonde está essa informação. Isso é muito importante, porque vai te dar credibilidade também para você ampliar esse conhecimento. A imprensa me demanda muito informações gerais, não somente de comércio. Guilherme, como é que eu vou saber aí a renda das famílias em tal região? Ou o impacto, por exemplo, da gasolina sobre o orçamento das famílias? Muita gente iria responder o seguinte, não sei. Eu não sei o impacto do aumento da gasolina sobre a renda das famílias. Mas se você pegar o peso do IPCA, significa lá que a gasolina pesa em torno de 7%, né, de todo o IPCA. Isso significa que 7% é o percentual de gasto da família médio no Brasil com gasolina em relação ao total de gasto. Então, já é uma análise que você pode fazer, enfim, utilizando o IPCA não somente a variação, mas o peso. Mas por isso você precisa entender o conceito do peso. De onde vem o peso do IPCA? Vem lá da POF.
pesquisa de orçamentos familiares, que é feita aí a cada 10 anos, 2008, o último foi 2018. Infelizmente, com a pandemia, né, as coisas mudaram, o comportamento do consumidor mudou, e com isso a gente não consegue ter a estrutura de consumo das famílias exatamente como a gente está no pós-pandemia. Mas é o dado que a gente tem, né? Então, eu agradeço aqui. Depois, quem estiver online assistindo posteriormente o vídeo, pode acessar meu Instagram, Guilherme Ditzer. Tem muita informação bacana sobre indicadores econômicos. Eu estou tentando agora, né, ampliar o conhecimento das pessoas nessa questão de indicadores econômicos. Por quê? Porque é na prática que a gente está vendo as informações, né? A gente precisa... A academia tem uma importância gigantesca na teoria, né? O que eu vi na prática e no dia a dia é que vários economistas têm dificuldades de acesso à informação. Por isso, eu estou tentando agregar, né, complementar, nunca disputar, nunca confrontar com a academia. É trazer algo novo, complementar a academia, para que esses economistas que estão estudando e que estão nos assistindo aqui pelo vídeo consigam fazer análises cada vez mais ricas e que a gente consiga trazer luz para as análises, né, nas fake news, em tudo que está sendo feito hoje. Então, é importante que todo mundo tenha acesso à informação, porque a informação é um tanque de guerra, é um canhão que você pode combater fake news, fazer uma análise muito mais robusta, se diferenciar no mercado de trabalho e assim por diante. Então, agradeço aqui, Carlos, e a todos que estão nos assistindo. Fico à disposição para esse debate aqui nesses momentos finais. Muito obrigado, viu, Guilherme? Que ótima palestra, ótima exposição, né? Tenho certeza que clareou muito assim a visão em muitos sentidos de economistas e alguns outros curiosos, como eu assisti aqui de curioso também, a sua apresentação. Eu vou passar a palavra... Deixa eu só fazer uma saudação aqui. Claro, por favor. Ao professor Gilson, né? Meu grande companheiro de FEComércio há um tempo atrás, não vou dizer a época, mas eu tenho que fazer essa saudação, que ele não estava no início. Então, o professor Gilson também foi um grande incentivador aí na minha carreira, quando eu comecei na FEComércio. Muito obrigado, Gilson, por estar aqui hoje também e pelo trabalho que você fez comigo ao longo da FEComércio. O prazer, Guilherme, é meu. Eu sou um grande admirador de você lá do Espírito Santo, né? Não sei se foi o seu pai ou o seu avô que foi presidente da Confederação Nacional do Comércio. O avô foi presidente. E para a Federação do Comércio, você foi um prêmio, certo? E a gente sempre tem que louvar também a economista Fernanda, né, que nos orientava. Quer dizer, eu sou um admirador muito grande de todo o trabalho que ela fez e de você também. Quer dizer, as reuniões lá não eram reuniões, eram aulas magistrais, certo? Mas parabéns aí, eu estou gostando de você aí e principalmente por ter trazido você também para o Conselho. O Conselho precisa de jovens que nem você. Veja aí o nosso secretário executivo, Júlio, quer dizer, é também uma dádiva para o Conselho. Temos o Carlinhos aí do Banco do Brasil, enfim, quer dizer, o Vicente, então, que foi contemporâneo de faculdade, e estamos aí todos juntos para que o Corecon cresça cada vez mais. E você está contribuindo muito para isso. Parabéns. Obrigado, professor. Muito obrigado também, professor Gilson, pela parte que me toca e não somente. Prêmio é a gente poder ter essa mistura tão enriquecedora aqui no Corecon. Conselheiro Vicente, por gentileza. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o nosso palestrante, uma aula excepcional. Parabéns, Guilherme, parabéns. Fico muito contente de ter participado da sua exposição. Gostaria de fazer só para agregar alguma coisa. Você não mencionou as estatísticas a respeito do comércio exterior. Eu acho fundamental na nossa economia, muito embora a nossa participação
no mercado internacional seja próxima de 1%, mas o setor externo é o que tem feito algum trabalho assim, excelente, sobretudo a partir do agronegócio. Então, como é que ficam aí essas informações estatísticas a respeito do comércio internacional, das taxas de câmbio e dos principais mercados do Brasil para as suas exportações? Primeiro, Vicente, obrigado pelas palavras. Agradeço muito, isso incentiva a gente continuar aqui nesse trabalho, nessa instrução de indicadores econômicos. E ficou, né, a questão do MIDIC, né, antes era Ministério da Indústria e Comércio, que tinha as informações da Comex. Né? Eu coloquei ali, passando no Ministério, né, porque tem Ministério da Economia, CAGED, Ministério da Cidadania, e como eu falei, e passou aí o Ministério, hoje é Secretaria, se não me engano, de Indústria, Comércio e Serviços, é um nome mais amplo. Mas lá, é importante quem está nos assistindo aqui, lá também tem uma ferramenta muito relevante, né? Embora, como o Vicente colocou, nossa participação na economia mundial seja em torno de 1 ou 2%, né, entre comércio, a corrente de comércio, lá tem informações muito detalhadas. Se eu quiser saber, por exemplo, a exportação de carne de um município X do Mato Grosso, eu vou ter essa informação, tanto em questão de valor, quanto em questão de peso, né? Além de outras informações específicas. Eu acho que isso é muito relevante para quem trabalha no comércio exterior e, agregando, né, eu utilizo algumas informações do comércio exterior quando eu estava fazendo uma análise sobre a carne no Brasil. Ano passado teve um aumento muito grande, a China, né, fez uma demanda, né, da carne brasileira muito forte, o câmbio estava lá em cima, favoreceu as exportações de carne, sobrou menos para o Brasil. Então, você podia ver ali na estatística de comércio exterior o recorde histórico de exportação de carne bovina. E a maior parte é para a China. Então, nessa estatística, você conseguiria resolver, né, a exportação de carne do Brasil para o mundo. Qual o principal país? Né, se é a China, se é Estados Unidos. Você pode saber também, por exemplo, a China, quais produtos mais importa do Brasil, né? O que o Brasil mais importa, né, da China, que mais exporta para a China. Então, você tem muitas correlações para fazer ali na estatística de comércio exterior. Né? Vale muito a pena. Depois eu vou pegar esse dado. Né? Quem quiser saber informações, coloca no Google, que vai ter lá estatística de comércio exterior. Eu não sei se está a Secretaria de Indústria e Comércio, mas depois eu vou colocar aqui, enfim. Entra no meu perfil lá no Instagram e me demande quem precisar dessa informação, que eu vou atualizar. Aí, obrigado novamente pela menção da informação que eu vou colocar quando eu fizer uma próxima apresentação. Obrigado, Vicente. Perfeito. Conselheiro Carlos, o senhor gostaria de iniciar o debate também nessa segunda parte com o palestrante Guilherme? Sim, vamos lá. Obrigado aí Obrigado, Gilson, também pelo elogio aí. Eu, como o Guilherme também, hoje, além do Banco do Brasil, eu trabalho na Confederação Nacional de Serviços e na FESESP, né, na Federação de Estado de São Paulo de Serviços, que também essa busca de dados, informações, indicadores, sempre é uma corrente, uma novidade, uma disputa, é necessário, né? E às vezes a gente fica aguardando a divulgação do índice e atrasa, igual o CAGED, que não tem uma data específica, inclusive houve uma mudança, né, no cálculo, aí não dá para você fazer uma média com os anos anteriores. Mas, enfim, isso daí é relevante, é essencial para o economista, né? Como o Guilherme mesmo falou na palestra dele, você não aprende da noite para o dia. Eu, quando comecei lá atrás, há quase 14 anos, também a Fernanda ela que foi, no começo, ela me orientou, ela falou, não, você pode, indicou alguns sites, algumas coisas, passou algum material, mas enfim, hoje eu tenho, graças a Deus, um material próprio, né, que é desenvolvido sempre, e isso daí é bastante importante e relevante, né, para nós economistas, né, nós trabalhamos com dados, com informação correta,
combater o fake news, como o próprio Guilherme comentou. Você combate o fake news com os dados, com os números. Às vezes você divulga os números, um lado da moeda fica feliz, o outro não fica. E é isso eu estou publicando números, eu estou fazendo análise em cima dos dados. É isso que o economista verdadeiro tem que fazer. Mas parabéns, Guilherme, pela sua palestra. Eu tenho uma pergunta aqui que a própria Fernanda deixou aqui no chat, né? Que ela comentou aqui, ó, Guilherme, certa vez um diretor da FEComércio comentou que diante de tantos índices existentes, o economista teria que ter uma bola de cristal. O que você acha sobre isso? Algumas pessoas não entendem como as previsões podem não se realizar, haja vista a ocorrência da Covid. É isso aí, todo ano a gente vai falar previsão da economia para o ano que vem, enfim, às vezes dá certo, às vezes não, por alguma coisa na economia que acontece, né? Aí você pode estar explicando aí para nós, aí, por favor. Obrigado. Obrigado aí pelas palavras, Carlos. E você falando de fake news, eu estava lembrando aqui rapidamente, e colocar num contexto, teve uma demanda da imprensa em uma região que falou assim, Guilherme, olha, os dados de uma determinada entidade está dando aumento de vendas no Dia dos Pais. E meu dado estava dando queda de 15%, né? Fazendo com uma série histórica longa, com dados oficiais do IBGE, que eu faço uma recomposição ali dos dados. Aí eu fui perguntar para essa pessoa, que ela queria dar o dado positivo. Aí essa pessoa me perguntou, Guilherme, mas qual o dado que eu vou dar? Eu falei, olha, eu acredito no meu. Mas faça uma pergunta para a pessoa. Veja se o dado é real ou nominal, porque uma inflação de 10%, se está crescendo 7%, você está tendo queda nas vendas. Né? Tem que corrigir pela inflação. Outro ponto, né? Saber qual é a amostra da pesquisa. É pesquisa? É o quê? Né? Então, coloquei para ela, e ela perguntou para essa outra pessoa. A resposta foi o seguinte, não é nenhuma pesquisa, não. Não é intuitivo também, mas assim, foi uma conversa aqui de empresários, etc. e tal. Então, resumindo aqui, foi chute, que isso foi destaque em algum local. Então, assim, é a nossa função também ajudar a combater essas notícias, porque muita gente trabalha com o seu próprio interesse e vai trabalhar com dado positivo, se fosse do seu interesse, ou negativo, se fosse do outro interesse. Então, é importante que o economista tenha informação, consciência da informação, para a gente combater dados não aí, enfim, que possam destoar do cenário. Sobre a pergunta da Fernanda, um ponto importante é que o Brasil tem uma instabilidade gigantesca. Não é de agora, é histórica. Então, quando a gente fala de série temporal, a gente está falando de tendência, né? Se está subindo ao longo do tempo, mais emprego, bababá, vai subindo ou vai caindo, dependendo da situação. Você tem sazonalidade, né? Que dezembro vende mais que novembro, janeiro vende menos que dezembro, férias escolares ajuda a turismo, julho, dezembro, janeiro. E você tem acidentalidade, como a gente está vendo na pandemia. Só que a gente tem muita acidentalidade na nossa economia brasileira. Agora, com a pandemia, nós tivemos em 2015, 2016, tivemos 2008, né? A gente teve bons anos no início da década de 2000, né? Depois, mais atrás, a gente teve a questão do cambial, no final dos anos 90, a questão do México, do Sudeste Asiático, em meados da década de 90. Então, é muita oscilação para a economia. O que isso dificulta no nosso cenário? Economias emergentes, no cenário de instabilidade, tendem a acentuar os seus desempenhos. Né? Se o mundo está caindo, tende a cair mais nos países emergentes. E o contrário, às vezes, pode ser verdadeiro. Mas no Brasil, a questão da pandemia agora, junto com o câmbio, trouxe um efeito gigantesco aí, problemático para o Brasil. Então, quando a gente tem muita acidentalidade, como a gente vê na nossa economia, é difícil você prever. Porque é diferente de uma economia americana, que sempre teve uma inflação próxima a 1%, aí é fácil projetar, porque lá é uma economia mais estruturada, você tem umas vendas mais regulares,
Aqui, por exemplo, você tem injeção do FGTS agora, né, para FGTS para até R$1.000, a antecipação de 13º para aposentados e pensionistas. Isso vai mexer na curva de consumo. Então, como é que você vai projetar o ano com essas variáveis agora sendo embutidas pontuais? Então, há muitas acidentalidades na nossa economia que faz com que seja muito difícil a gente prever. Quando a gente tem uma economia estável, no início da década passada, de 2010 até 2014, de 2004 ali até 2008, a gente conseguia fazer projeções muito mais assertivas, porque as coisas estavam ali delineadas. A renda do consumidor estava crescendo, o crédito estava crescendo, né? O emprego estava crescendo, né? A inflação estava, de alguma forma, estável, controlada. Então, com essas variáveis, você consegue ter uma projeção muito mais saudável. Então, por isso que eu falo que o economista não tem bola de cristal, sobretudo nesse momento de acidentalidades. Não tem bola de cristal e nem tarô, né? Ah, professor, tarô não. Vamos jogar cartas aqui para ver se a gente... O câmbio é o calcanhar de Aquiles do economista, porque o câmbio depende de inúmeras variáveis, né? Então, mas o câmbio é o que pega a gente, né? Posso fazer mais uma perguntinha? Isso, pode sim, professor Vicente. Quero colocar uma questão aí muito importante. Eu já militei, no século passado, na administração municipal de São Paulo. E noto que, no caso da economia urbana, a gente fala muito pouco. Mas existem alguns dados importantes para o planejamento das cidades. No caso de São Paulo, nós estamos assistindo hoje uma verticalização extraordinária. Isso vai fazer com que haja um aumento da arrecadação do IPTU. Como é que você vê essas estatísticas das cidades, Guilherme? E como é que a gente pode trabalhar com elas? Esse, para mim, é um grande problema, sobretudo para as grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, né? A verticalização está tomando conta, e isso tem influência na arrecadação tributária municipal. Sobre o posicionamento do Guilherme, o companheiro Vicente foi secretário das Finanças aí da Prefeitura de São Paulo. Maravilha. E hoje... No século passado. 3 anos atrás, 3 a 4 anos atrás, não foi? Então, foi. Já defini aqui. Olha, já foi definido. O ampla maioria, né? Quem concorda, permaneça como está. Aprovado. Então, muito bacana, porque a FEComércio tem uma parceria muito boa com a Secretaria de Finanças do município, né? Sobre dados de arrecadação de impostos do ISS. Então, a gente faz um trabalho sobre faturamento do setor de serviço. São Paulo é uma das poucas cidades que a gente consegue ter dados aí, desde do Estado, né, na Cefaz, e tanto do município. Se você sai de São Paulo, Vicente, não tem absolutamente nada. São poucos municípios que provêm informações. Por mais que necessite ali da transparência, que você entre no portal da Cefaz de outro estado, por exemplo, da Bahia, ao nível de transparência, você tem a transparência, mas a ferramenta que te fornece é muito ruim. Você não consegue acessar, por exemplo, a arrecadação de ICMS de determinado setor, né? Então, isso seria muito importante para a gente fazer o acompanhamento da economia. Como você está falando aí de questão de IPTU, né? A gente vê isso nos dados da FEComércio, o aumento da arrecadação de ISS, um barulho aqui no fundo. Outro dado importante da construção civil, né? Que você comentou, né? O IBGE tem lá, o SINAP, o aumento significativo dos materiais de construção. Isso vai gerar um impacto gigantesco, porque quanto maior o custo, mais vai ser repassado para o consumidor. E quanto mais passa para o consumidor, tende a aumentar também os valores dos imóveis, né? Com a economia aí, agora com crédito menos aquecido, né? Com 12%, indo a 13%, tende a frear um pouco mais o mercado imobiliário.
Mas se a gente pega os grandes centros, como São Paulo, a gente não tem desvalorização. Pelo contrário, a gente tem valorização do imóvel, né, que está se adensando no centro, subindo os prédios. Então, isso tende a ter o aumento de arrecadação, de imposto. O grande problema tem dois grandes problemas, né? Primeiro, falta de transparência dos municípios na questão da informação. Isso seria muito bom aqui a gente trabalhar nas informações, ter um painel meio padronizado dos municípios e estados para a gente ter informações e poder cobrar. E outro ponto, né? Com o aumento da arrecadação, o que os municípios estão fazendo com esse dinheiro? Da mesma forma que eu coloco aqui, se você olha no site do CONFAS, da arrecadação de ICMS para combustíveis, nós chegamos neste ano, né, e no ano passado, com nível recorde de arrecadação. Então, o que está acontecendo? A gente precisa de investimento num momento desse de pandemia, investimento dos gestores públicos, né? Porque o dado está lá, disponível, mas fala-se muito pouco sobre esse aumento da arrecadação nos combustíveis, né? A pressão é menor sobre os estados. Então, são duas vias. Primeiro, a gente precisa de ter transparência desses dados. E segundo, esses dados são altamente relevantes, não somente para o planejamento urbano, mas para cobrar dos gestores públicos. Eu acho que isso está faltando pela falta de transparência nos dados públicos. Talvez também aí entre um outro aspecto, quer dizer, muitos dos municípios, particularmente no estado de São Paulo também isso acontece, eles são autênticas rurópolis e dependem basicamente das transferências que são feitas dos estados e da União. A arrecadação própria mesmo não é suficiente para pagar a máquina administrativa dessas localidades. A maioria dos municípios, né, professor Gilson, tem enfim, a transferência é maior do que a arrecadação. Quer dizer, exatamente, depende da arrecadação, quer dizer, da transferência para poder sobreviver. É bastante importante essa discussão, né, em relação a municípios. Só para basear, Guilherme e demais colegas, eu trabalhava na Sadia, e aí nós começamos a abrir escritórios no Brasil. E a dificuldade de encontrar dados regionais eram bastante grandes, né? Eu falei, olha, por que a gente vai abrir um escritório em determinado lugar? Qual que vai ser o consumo? Enfim, utilizávamos os dados do IBGE, que eram os dados da POF, e falei, olha, nessa cidade a renda média é essa. Essa renda média é essa, ela vai consumir tantas pessoas podem consumir o nosso produto. Aí há necessidade de ter um vendedor, um escritório nessa região. Mas, enfim, é algo bastante dificultoso, né, para nós aí. Fazendo mais uma pergunta aqui, para mim é a última. A importância de você entender indicadores, né, enquanto economista. A importância para você, para a sua profissão, enquanto economista, de você entender indicadores, já visto que na faculdade nós temos pouca, ou quase não tem, né, essa matéria de indicadores, é algo, a gente sai com essa deficiência. Realmente eu só fui aprender propriamente dito na pós-graduação que eu fiz, mas enfim, foi algo inicial e óbvio, né, depois fui me aprofundando. Mas para você, qual que é a importância enquanto economista entender essa questão dos indicadores? São vários aspectos, Carlos. Eu acho que você sabe muito bem, mas para colocar para as pessoas, né? São vários aspectos. Primeiro, porque te dá tranquilidade de você entender o cenário de uma forma muito mais clara. Se você tem uma vasta, né, um portfólio muito grande de informação, você consegue visualizar muito melhor de cima o cenário. E você não cai em vieses, que eu falo viés hoje político. Nas minhas análises, eu expurgo a política. Porque não interessa o meu lado político, interessa o fato, o dado, né? Então, é importante que a gente tire um pouco esse sentimento, a emoção política das análises. Eu estou vendo muitas análises econômicas, até mesmo no jornalismo, né? Com muita paixão, botando muita adjetivação e sem dados.
Então, é importante que a gente utilize isso para trazer racionalidade ao debate. Eu acho isso é extremamente importante, trazer racionalidade. Quanto mais dados eu tenho, mais eu consigo ampliar meu campo de visão do cenário, tanto brasileiro quanto mundial. Por exemplo, acompanhar as commodities agrícolas ou energéticas pelo mundo, isso é extremamente relevante, né? Porque você vai saber a dimensão. Olha, petróleo está subindo, está $130, o trigo está subindo, está num recorde histórico, o café está subindo, o arroba do boi também lá está R$330 o arroba. Esses contextos, e sabendo da série histórica, você consegue fazer uma análise muito melhor. E se você sabe informação, se você tem informação e consegue divulgar de uma maneira clara, as pessoas vão te demandar. Então, te torna um diferenciado no mercado, porque vão perguntar, preciso saber de informação, como você bem colocou, de um planejamento estratégico, eu vou chamar o Carlos, porque ele sabe as informações de renda média em determinada região. Se eu quero saber as vendas do comércio no Ceará, podem me perguntar, né, da inflação em tal região, por que subiu, por que caiu, por que o tomate está subindo, por que o óleo de soja está subindo. Eu vou trazer uma análise muito mais ampla do que está tendo no mercado. Porque, vamos colocar óleo de soja, está subindo por conta, que eu mais vejo isso, né? Por conta da guerra da Ucrânia. Está subindo, aí sobe o preço mundial. Mas tem que falar, houve a seca no Brasil, aqui no sul do Brasil. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de soja, teve problema na safra, já reduziu a projeção de safra para esse ano. Os Estados Unidos está tendo problema climático também. A safra lá não tem de ser tão positiva quanto esperava. Por isso pressiona o preço mundial, não somente lá por conta da Ucrânia. Então, percebe que só numa análise rapidinha, aqui eu consigo dados da USDA, lá da USDA, que eles chamam, do Brasil, do IBGE, do Investing, que eu olho as commodities, sei da questão da Ucrânia e trago uma análise muito maior do que somente a guerra da Ucrânia. Então, acho que é isso que é relevante para o economista, para quem trabalha na área ou para quem está estudando agora, tente buscar indicadores econômicos, que eu falo assim, você está olhando de cima, tudo, todas as informações, como é que está andando as formiguinhas para cima e para baixo. E quem está embaixo, só olhando aquele, olha, eu trabalho com serviços, eu vejo analista de banco na área de comércio, só comércio, e não consegue olhar o amplo da situação, né? Sair da bolha. Quanto mais informação, mais você sai da bolha. Porque a inflação está pegando a família brasileira, né? Você olha o emprego, a renda média, a massa de rendimentos, como que é feita a massa de rendimentos, e que é rendimento habitual, efetivo, né? Como é que você pega a renda em relação à série histórica? É a menor renda desde 2011, início da série histórica. Então, por mais que tenha tido uma melhora no mercado de trabalho, não está compensando o aumento da inflação. Então, resumindo aqui, é um olhar amplo que você tem da economia que vai te ajudar muito para o seu, tanto na questão profissional quanto na pessoal. Qualquer bate-papo que você possa ter aí com roda de amigos, você vai aí, mandar ver, porque você vai ter muita informação, vai conseguir debater com uma qualidade muito grande. Obrigado, Guilherme. Queria saber se alguém tem mais alguma questão para o Guilherme, uma dúvida. Só elogios ao palestrante, né, Carlos? Sim, com certeza. Aliás, ele mencionou um ponto que eu, hoje, pela manhã, aos meus alunos, eu estava dizendo, quer dizer, o pessoal só fica pensando na parte financeira, na parte de bancos e etc., e esquece os outros lados da economia. E associam muito todas as questões com a área política. E você veja que a economia está andando independente do que está acontecendo no cenário político, né? E o Guilherme é um expert nisso aí. Eu admiro muito a postura dele e a preocupação dele com essas informações. E conjuga com as suas, né, Carlos? Além onde você também milita, né, na área de serviços ali. Com certeza, são serviços e comércio às vezes misturam um pouco, mas enfim, o importante é que tem campo para todo mundo e todo mundo vai estar trabalhando, fazendo as nossas análises de maneira correta, né? Central, igual o Guilherme falou. Sim,
político, porque às vezes você vai escrever com fígado, com política e acaba distorcendo o dado. Você tem que trabalhar com o dado realmente como ele é. Mas, enfim, parabéns, Guilherme, pela sua excelente palestra, tal, e gostamos bastante aqui, foi bastante enriquecedor, trouxe bastante luz, né? Quando você vai discutir, por exemplo, agora tem eleição para governador, para presidente, mas a gente vai com dados trabalhando, aonde tem falta, aonde precisa melhorar. Com dados você vai realmente propor algo, né? Propor algo para melhora. O setor, por exemplo, você trabalha no setor do comércio, enfim, isso também é extremamente relevante. Quando você comenta a questão do financeiro, todo mundo comenta o Boletim Focus, mas o Boletim Focus é superficial e só vê um setor, que é a parte financeira. Os outros setores, a indústria, o setor de veículos, a agricultura, não são comentados, são analistas de bancos que dão a sua opinião sobre o setor. Não que eles entendam mais ou menos, mas, enfim, eles não estão no dia a dia. E é importante essa visão, a visão do comércio, enfim, você trouxe a questão dos dados, são essenciais para nós fazermos as análises, né? As análises de uma maneira correta, de uma maneira direta, que com isso a população, as empresas e as pessoas vão tomar as devidas decisões. Mas muito obrigado aí por participar, conselheiro Guilherme, né? Por participar aí hoje da nossa live aí, os convidados também que estão aqui assistindo de forma presencial e futuramente que vão assistir também pela TV Economista, essa brilhante economista, essa brilhante palestra. E depois acesse também ao Instagram, as redes sociais do Guilherme, né? Depois você pode falar, Guilherme, fazer sua propaganda, seu marketing para divulgação aí, que é essencial. Muito obrigado. Júlio, posso fazer as considerações finais aqui? Pode sim, Guilherme, pode ficar à vontade. Guilherme, me permita Por favor. deixar as minhas palavras finais de agradecimento, não pela sua palestra, não foi uma palestra, foi uma aula motivacional, inclusive. Eu fico muito agradecido do seu trabalho, do seu incentivo aí, tanto aos economistas já formados como aos estudantes. Por isso que eu disse, foi uma aula brilhante. Meus parabéns. Obrigado, muito obrigado pelas palavras, Vicente. Fico muito feliz e tô novo nesse campo do ensinamento, né? Nunca pensei nisso. Particularmente falando, foi algo que começou a aparecer no ano passado por essa lacuna que eu fui vendo da falta de indicadores econômicos na mão dos economistas. Então, eu falei, é uma missão que eu tenho também de compartilhar esse conhecimento. Eu tenho muito conhecimento, muita bagagem nisso. Eu preciso compartilhar com as pessoas. Mostrar, por exemplo, que o IBGE, eu falo isso, o Elcio sabe que eu estou falando isso. O IBGE é um diamante bruto. Tem muita informação para você que é do setor público, você que é do setor privado, para planejamento do município, para planejamento estadual, planejamento de empresa, qualquer que seja. É um diamante bruto, precisa ser lapidado, precisa entender que lá tem muita informação de qualidade. Então, a gente precisa ampliar esse conhecimento. Então, obrigado, Vicente, pelas palavras aí. É só mais um incentivo para que eu consiga continuar nesse caminho aí do ensinamento de indicadores econômicos. Excelente, Guilherme. Quero agradecer bastante também pela palestra, pela aula que você deu aqui hoje, esse assunto muito pertinente da área da economia. Então, gostaria mais uma vez também de agradecer a presença de todos e ressaltar que esse vídeo estará na íntegra, já na semana que vem, na TV Economista também. Então, desejo uma excelente noite a todos e até a próxima, pessoal.